O Leandro Rezende vem para cá porque a gente tem mais novidade em relação a isso, que é o Cid tentando de novo sair da prisão sem ter entregue nada para os investigadores. Não teve uma demonstração de, digamos, colaboração, para ficar numa palavra usada pela defesa de um outro homem-bomba do bolsonarismo, Anderson Torres. Até agora não apareceu nada, mas eles estão planejando a defesa do Mauro Cid, que isso vai mudar, que o Mauro Cid vai passar a colaborar mais com a entrega de provas técnicas para a investigação da Polícia Federal. Inclusive, uma já foi disponibilizada, que é aquela conta bancária que o Mauro Cid tem em Miami, lá nos Estados Unidos. Ele tem família lá nos Estados Unidos, enfim, tem uma série de negócios da família dele lá nos Estados Unidos e foi disponibilizado pela defesa do sigilo bancário dessa conta, essa conta americana. A PF está avaliando isso e a defesa está operacionalizando como entregar os dados dessa conta bancária. Além disso, estão buscando também outros caminhos para levantar provas que eles consideram técnicas, que estariam no poder do Cid, que ele pode entregar para investigação. Qual que é a ideia? O Cid não falou, com a Polícia Federal. Ontem ele não prestou depoimento, alegando que quer ter acesso às perícias e às provas que a Polícia Federal produziu. Eles se baseiam numa decisão do Supremo Tribunal Federal, antiga já, que diz que provas que estão sendo usadas pela acusação precisam também estar disponibilizadas pela defesa. A questão é que essas provas, elas não necessariamente precisam ser disponibilizadas, sobretudo se elas tiverem algum grau de sigilo, se estiverem sendo ainda produzidas. Então, tem um debate jurídico ali em torno da negativa do Cid em falar com a PF. Ontem tem essa questão aí deles quererem ter acesso a provas que não necessariamente o Supremo Tribunal Federal, a PF, precisa apresentar para a defesa. Mas, de todo modo, hoje, na apuração que eu fiz desde ontem, no dia do depoimento do Cid, fechando hoje, amarrando hoje, o que ficou claro para mim é que eles estão tentando ali implementar uma estratégia à moda Anderson Torres. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, preso por causa da omissão dele no 8 de janeiro, que consegue ser solto depois da defesa do Anderson Torres passar a, informalmente e também dentro do processo, mostrar uma disposição colaborativa. O Mauro Cid quer encontrar um caminho que ele possa colaborar com as investigações. Ele foi muito aconselhado, e as pessoas do entorno dele, sobretudo os militares, a também não fazerem nenhuma declaração de público, nem nenhum movimento de bastidor que possa desagradar o Supremo Tribunal Federal. Entendem alguns militares que tiveram com o Cid que eles estão na reta das investigações, não só por conta do envolvimento de tantos militares com essa fraude na vacinação, mas pelo avanço das apurações do 8 de janeiro e por tudo que está contido dentro do celular do Cid. Então, tem além desse espírito colaborativo que eles estão querendo demonstrar, e o exemplo até aqui, além de outros que eles estão procurando, mas o exemplo até aqui que se tem é a entrega do sigilo bancário dessa conta em Miami, há uma ideia também de não tensionar o clima com o Supremo Tribunal Federal. Essa relação que não é fácil entre os militares e a Suprema Corte. Dani. Gente, vou trazer o nosso time aqui para tentar avaliar, Yuri, Renata, Mauro Cid está tentando sair da cadeia sem ter dito uma palavra sobre as diversas imputações que lhe são feitas e pior, diante de fatos que deixam um pouco espaço para dúvida a respeito da participação dele em alguns casos, como por exemplo, o da fraude da vacinação, que tem a mulher dele falando ainda à Polícia Federal. Yuri, diante do que a gente tem de histórico aí dessa condução dos casos, Cid pode convencer que não oferece riscos ao andamento da investigação fora da cadeia? Parece difícil por enquanto, Dani, até, de novo, por esse histórico que a gente tem recente e do quanto tem de informações que pesam contra Mauro Cid. Claro que essa análise me parece que não dá para ser feita de forma independente do que vier a ser dito pela sua mulher, porque esse caso envolve, primeiro, a família de Mauro Cid, o uso desse esquema que ele faz
para que sua mulher e suas filhas tenham certificados de vacinação que não correspondem com o que elas de fato foram vacinadas. Inclusive, as informações que depois vieram à tona é de que as filhas mais novas dele nem sequer poderiam ter tomado a vacina da Janssen, porque não era autorizada na época em que consta dessa certificação a aplicação para menores de 18 anos. Isso é um dos aspectos. Agora, ainda em relação a tudo o que aconteceu com o Mauro Cid, o que ele fez ou deixou de fazer no que diz respeito aos documentos do ex-presidente da República, quando ainda era presidente, e isso torna a questão ainda mais relevante, porque não se trata só de falsificar qualquer documento ou de cometer uma ilegalidade, mas se trata de fazer tudo isso ou em nome ou sem anuência, com anuência ainda a se descobrir, mas envolvendo ninguém menos do que o chefe de Estado do Brasil. Isso é bastante grave e isso não é pouca coisa, né? Tratar da presidência da República como se fosse qualquer coisa e não com a liturgia que o cargo exige, com as regras e obrigações que os cargos exigem, não só o cargo de presidente, mas o cargo de quem assessora o presidente de forma tão direta. E depois envolvendo ainda duas pessoas que são servidores públicos. Os dois assessores que também estão presos, que também têm suas certificações falsas, são servidores públicos, são remunerados com dinheiro público, porque como ex-presidente da República, Jair Bolsonaro tem esse direito. Tudo isso para dizer que, me parece, à luz de tudo que já foi descoberto nas investigações e do comportamento de Mauro Cid, por enquanto, que não parece o suficiente para demonstrar esse intuito de colaborar, a não ser que depois, sim, tenha mais elementos para colaborar com essas investigações. Renata, quero te ouvir aí um pouco sobre a situação do Cid. Quando a gente lembra o que a PF já reuniu no relatório, a gente vê que a situação dele é muito difícil. Os passos de Cid foram muito bem mapeados, porque já havia uma quebra de sigilo nas comunicações dele. Ele é alvo de outros inquéritos, por isso que foi possível cruzar o que a Controladoria Geral da União identificou nos registros de vacinação de Bolsonaro. Que aí depois se ampliou essa investigação e se viu, nossa, peraí, não foi só no caso de Bolsonaro, tem um esquema aqui de fazer registro falso de vacinação. E aí a coisa fica muito maior porque a Polícia Federal consegue cruzar essas informações com mensagens de Mauro Cid. Então, quando a gente olha especificamente para ele, é bastante complicada a situação. Por isso que a defesa, nesse momento, me parece, né, Leandro nos trouxe já, fala numa postura de colaboração, porque, de novo, negar, a gente pode negar tudo, mas muito difícil que ele simplesmente adotasse uma postura de dizer que ele não tinha nada a ver com aquilo. Se ele que estava acionando as pessoas, se ele que estava falando, se os registros aparecem com ele. A grande questão, a grande dúvida é o quanto, ao pegar a oitiva de Mauro Cid, que no fim não aconteceu, de sua mulher, de outros personagens, especificamente ali em Duque de Caxias, essas oitivas conseguirão trazer para os investigadores indicações de como avançar, além do que eles já têm, que, repito, é bastante coisa. Há um caminho lógico que se segue das ações de Cid, com acessos feitos nos registros de vacinação do ex-presidente, com dados que são inseridos nos seus dados de vacinação e da sua filha. Então, até aí a PF já tem. Os depoimentos vão permitir que a PF abra uma outra frente de apuração. A PF, com a análise de outros celulares, de outras comunicações, vai conseguir, inclusive, robustecer o que ela já tem. Isso é o que a gente pode antecipar e que precisamos saber mais à frente.